Paz do Senhor. Paz do Senhor, gente, tudo bem? Boa noite. Só esperar o pessoal entrar aqui. Quem for entrar, a gente já começa. Paz do Senhor, gente, tudo bem? Paz do Senhor, Juliana. Paz do Senhor, Stephanie, tudo bem? Não coloquei o título aqui da live. Coloca aí então. Vou colocar aqui. Gente, eu não sei se vocês estão lá no grupo. A Jamilene eu sei que tá, né? Mas a Juliana e a Stephanie, que a gente tá fazendo o desafio da Bíblia em 60 dias. A gente começou hoje. Daí a gente vai ler 20 capítulos por dia. Hoje foi o primeiro dia. Daí hoje é a primeira live. A gente vai trazer alguns estudos. Nem todos os dias vai ser esse horário. E nem vai ser live todos os dias. Alguns dias eu vou fazer vídeo. Por causa dos horários para bater tudo, né? Mas vai ser bênção. Boa noite, gente, tudo bem? Ó, No comentário fica? É que eu não coloquei a hora que comecei a live. Acho que não Manda dá lá pra... no grupo grande? Aham, mandei só no da Chose. Tá, deixa eu mandar lá então. Por favor, pra mim, Viu, Nicole? você faz um favorzinho pra mim? Você pega o link aqui do nosso perfil e você manda lá no grupo da Chosen e do Escolhidas, fazendo favor? Manda lá no grupo pra mim, fazendo favor? Que eu nem sei aqui como que eu... Bom, se bem... eu não sei como que eu pego o link aqui, estando já online. Até a Simone que eu tinha mandado o link do coisa aqui na Chose. O link do nosso Insta. Você mandou já? Não, mandei na da Chose, né? Ah, tá. Pronto. Voltemos. Voltamos. Deixa eu aparecer então. Não é no Insta, Angélica. Cadê a Nicole? Já deu certo. Licença. Licença mesmo. Eu vou disputar aqui. Não, então, a gente vai fazer no Instagram, que é mais prático. Mas daí eu vou salvar. Vou salvar no YouTube daí a live, tá, gente? Pra quem quiser ver depois. Mas daí vocês vão lá no YouTube também e curte lá. Deixa rodando. E comenta. O ruim daqui, né? Que sempre aqui tem menos alcance do que no meu, né? Ah, mas a gente vai gerando, né? É. Daí a gente já começa, gente. Você leu tudo, Nicole, já? Do 1 ao 20? Quem que tá aí que já leu? Vocês tiveram alguma dificuldade para ler? Eu achei bem tranquilo para ler 20 capítulos assim. Isso que eu ainda fui fazendo estudo, né, escrevendo, passou bem rápido. Não coloca na caixinha, mas melhor, né? Mais melhor. Coloca na caixinha, se não der na caixinha, você coloca aqui. A Mary disse que leu o livro errado. Que livro que você leu, Ela leu doida? Mateus, ela mandou lá no... Nossa, sério? Misericórdia, hein, Mary? Como que você começou por Mateus, guria?
Mas daí aí você vai fazer o que amanhã? Você tem que ler junto com a gente, né? Senão daí qual o sentido? Daí deixa o Mateus que você leu, volta lá pra Gênesis pra ler junto. A Bíblia tá machucada. Vai ter que machucar a Bíblia mesmo. A Bíblia boa é a Bíblia que tá gasta. Ah, 70%. 70/27. Perdão. É porque ela perguntou disso, daí não é da... É porque... Não é Gênesis, né? É assim, né, ué? Por quê? Você não leu lá? Que talvez que... Que idiota você. Você é muito trouxa, mano. Se entrega também. Você é muito trouxa, mano. Ô, Érica, eu também não consegui ler inteiro ainda. Aqui, ó. Eu acabei de me entregar aqui, ó. Viu, Ellen? Cadê você? Você ajudar com a Nossa, Hadass? mas isso daí eu não tinha me atentado nunca nisso daí. Não. Ó, eu não li inteiro ainda, gente. Tem que confessar pra vocês. Mas ainda é hoje, né, mãe? Ainda dá tempo. É. Gente, eu não ia falar nada. Eu falei pra ela, não vou falar. Daí ela se entrega. Ah, mas isso aí também não. Pare. Mas você termina de ler hoje ainda, ô Érica. A Mari não leu. Jéssica, eu li 11, dormiu. Gente, ora antes de ler. Tipo assim, fala pra Deus. Isso daí. Gente, ó, vou ser bem sincero. Eu li, eu comecei a ler, era 10:05 da tarde. Tá? Tipo assim, eu li os 20 capítulos, eu parei, pesquisei, fiz estudo, li comentário bíblico. E eu terminei. Tipo, a neném não parava. Eu terminei 6:50. Tipo assim, demorou 2 horas só. Tipo, isso parando, tipo assim, estudando, parando, escrevendo. Eu vou pegar pra ler Pô. amanhã eu vou pegar de manhã pra eu ler, porque realmente pra mim eu me bati tudo aquela hora. Eu consegui ler em horas. Vocês vão acostumando. É, mas lê rápido se... Mas é porque você leu correndo tudo. Não é correndo tudo. Eu prestei atenção. Mas eu acho que eu também eu tenho que parar, que eu acho que eu tô fazendo igual a Érica, acho que eu tô indo muito lento e não dá certo. É, gente, tem que... Então, só ajeitar aqui. Peraí, só um pouquinho pra lá, só. Bem um pouquinho. Aí. Mas então, gente, vamos começar ali a comentar sobre o Gênesis. Quem entrou. Quem não entrou, entra no meio ali, tá? Então, a gente leu hoje do Gênesis, do 1 ao 20. A gente começou a ler, né, o Gênesis. E eu acho que tem passagens bem interessantes, né? Ali a Jamila foi, eu li 6 capítulos em 1h30, pensando e refletindo. Foi parando, né? Mas pode ler, gente. Você pode demorar o tempo que vocês quiserem, não precisa ler rápido. Então, mas é que se for assim, realmente devagar, cara, você vai e demora. Tem que ser né? Não dá pra ficar querendo entender muito, acho que. Entendendo muito. Então, ó, vamos lá. Vou falando assim meio que por capítulos, coisas que eu anotei. Se vocês tiverem algo, tipo assim, ali por capítulos, pega e abre a Bíblia junto. Pega, vamos lá, Gênesis 1. Ah, Eric, não entendi tal coisa. Eric, tô com dúvida de tal coisa. O que é isso? O que é aquilo? A gente vai comentando junto. Gênesis 1 tá falando sobre a criação, né? Então, eu achei interessante ali a passagem de Gênesis 1, do 7 ao 10. Que, ó, Deus fala assim, ó. Pra quem não sabe, foi Moisés que escreveu o Gênesis, tá? Então Moisés escreve assim, ó. E fez Deus a expansão... Não, no 6, ó. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão.
e assim foi. E Deus chamou a expansão céus. E foi tarde amanhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então aqui, Deus está mostrando, a Bíblia está falando que a terra ela era totalmente coberta com água. Tanto que a gente vê, né, no versículo 2, que ele fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, a terra ela era totalmente coberta de água. A terra, em Gênesis 1, quando começa, ela já era coberta totalmente de água, e Deus vai fazendo essa separação entre as águas e as águas. Então ele separa as águas acima do firmamento, né? Ali, firmamento, ele fala até mesmo universo, tá? Quando ele fala nos céus, ele não está só falando do céu visto, mas ele fala universo. E as águas de baixo. Então a gente vê, né, que tem as nuvens no firmamento e as águas que são separadas embaixo. E ele fala que as águas, ele fez com que aparecesse a porção seca, ou seja, as águas cobriam toda a terra, mas as águas se afastaram para aparecer uma porção de terra. Aí a gente já entra naquele ponto da Pangeia. Quem estuda o criacionismo, as eras primitivas da Terra, que falam da Pangeia, de que os continentes eram todos juntos em uma só porção de terra, tem estudiosos que utilizam essa passagem bíblica para comprovar isso. Falam que apareceu uma porção seca, ou seja, era uma porção inteira de terra, a Pangeia. E depois do dilúvio houve essa separação dos continentes, tá? Daí, ó, eu acho interessante sobre a parte da criação do homem. A gente vê sobre a criação, quando a gente fala sobre a criação do homem, você vai pesquisar na internet, tem muitas pessoas falando o seguinte: existe uma raça pré-adâmica, existe um homem pré-adâmico, porque Deus criou um homem antes de ter criado Adão. Porque na Bíblia são relatados 2 momentos de criação do homem. Lá em Gênesis 1, 27 e no Gênesis 3. Então, ó, vamos ler lá o que está falando, ó. Gênesis 1, 27, ó. Tá falando assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Então, Gênesis 1, 27 está mostrando a criação do homem. Daí no Gênesis 2, quando a gente parte para o Gênesis 2, ele está mostrando uma outra formação. Ó. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7, ele fala assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então tem pessoas que usam isso daí para falar o que? Não. E na primeira criação, o homem criou o homem, porque é o que está falando em Gênesis 1, 27, ó. Criou Deus o homem. Então está falando que Deus criou um homem, e em Gênesis 2, Deus formou um homem. Ali eles usam isso para falar que são 2 homens diferentes, mas não são. A palavra em hebraico que a Bíblia usa para falar sobre o homem, para a palavra homem, é Adam. Adam, na sua origem, ele quer dizer, é uma divisão de 2 palavras que significa pó e sangue. Mas no integral ela quer dizer humanidade. Então, porque em Adão continha toda a humanidade, ou seja, ele cria um homem com um potencial de humanidade, com uma semente que continha um potencial de multiplicação. Então o nome Adão, ele significa humanidade. E é interessante, ó, que fala, Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Aqui ele mostra que Deus, ele criou a mulher dentro do homem. Por isso que o homem andava sozinho. Não é que tipo assim, a mulher não existia, mas a mulher já existia dentro do homem. E no Gênesis 2, ele só está relatando
ele está voltando para a criação, para a formação do homem e dando uma atenção a isso. Então, em Gênesis 1, ele está relatando toda a criação. Deus cria céus e terra, Deus cria luminares, haja luz, haja águas, Deus cria os animais, Deus cria o homem. Gênesis 2, ele volta e dá uma atenção para a criação do homem, porque o ponto da Bíblia, o ponto de vista é sempre com relação à humanidade. Então Deus ele volta no Gênesis 2 e dá uma atenção para a criação do homem. E ele fala, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes. Então como que ele formou um homem e soprou nos narizes? Ou seja, porque Deus está falando que havia mais de uma pessoa ali dentro. E foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim, plantou esse homem, colocou no jardim que ele havia plantado. E daí depois Deus vai e tira a Eva de dentro do homem. Deus coloca o homem num sono profundo. Esse sono profundo a gente não chama de morte, porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. E ali não existia pecado, então não existia morte ainda. Adão ele era um homem eterno. Então a palavra fala que Deus colocou Adão em um sono profundo e tirou Eva de dentro dele. Então não existe essa coisa de uma raça pré-adâmica, de um homem que foi criado antes de Adão e Adão foi o segundo homem. Adão foi o primeiro homem que foi criado e a mulher foi criada, foi gerada já dentro dele e depois Deus tirou essa mulher para que Adão ele pudesse caminhar junto com ela, tá? Daí a gente vê aqui, ó, também em Gênesis 5:2 o que está falando sobre isso também, ó. Gênesis 5:2 fala, ó, Gênesis 5:1 ó, fala, ó, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Então essa passagem de Gênesis 5:2 está confirmando que as duas passagens de Gênesis 1:27 e Gênesis 2 são o mesmo homem. E de que a mulher foi criada junto com o homem dentro do homem, depois ela foi tirada. Ó. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Olha que interessante. Então, a mulher foi criada dentro do homem, depois Deus tirou ela para que o homem caminhasse junto, lado a lado com ela. Amém? Daí, ó, o que é mais interessante aqui que a gente viu, ó? Deixa eu ver aqui o que o pessoal comentou. Vamos ver aqui, ó. Já li sobre a Pangeia. Quê? Pangeia, que é o continente junto, um só continente. Tem um versículo que fala que Deus criou toda a humanidade de um único casal. De um único homem, na verdade, né? Por isso que lá Paulo fala, né, que do primeiro Adão veio a morte, né? E do segundo Adão a vida, né? Que na verdade a responsabilidade é do homem, né? Não do casal, mas é o homem que multiplica, né? O homem que tem a semente. Não, Deus não criou, foi os dois mesmo que Deus criou primeiro, tá? Não teve outras pessoas. Aqui, ó, deixa eu responder essa daqui, ó. O Jardim do Éden ficava na terra? Acredito que sim, né? Porque fala do rio Eufrates. Sim, o Jardim do Éden ficava na terra, né? A terra era chamada de Éden e Deus plantou um jardim dentro da terra para que o homem cultivasse e lavrasse aquela terra, né? E fica justamente naquela região da Mesopotâmia. Só que os estudiosos dizem que durante o dilúvio, aquela região, né, do jardim, ela foi destruída, né? Então ela não existe mais assim, ela tem uma região, não se sabe exatamente onde que é, mas era uma região física que existia assim. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui, gente, o ring light que tá uma benção. Deixa eu ver aqui, ó. Calma aí. Parou. Aí. Gênesis 1:7, não entendi. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e outra parte em cima, né? No caso, a Ana perguntou.
nessa divisão, Deus pôs o nome céu. Não entendi, pensei que era água. Então, Ana, era tudo água, tá? Daí o que acontece? Deixa eu só arrumar aqui o ring light, gente. Oh, benção. Você vai ter que mexer nele. Deixa eu arrumar o ring light. O que acontece? Era tudo água e Deus divide a água de baixo, que ficou chamado de mares, né? E as águas de cima, na verdade são as águas do firmamento. Então, quando você olha as nuvens são o quê? São águas em formato de vapor, né? Em forma de vapor. Então, tipo assim, Deus dividiu os dois e quando ele fez essa divisão, ele chamou as águas de cima de firmamento, tá? Então é chamado de firmamento, de céu, esse lugar. Por isso que a gente chama assim. Tanto que daí a gente vai ver a questão do dilúvio, você vê que Deus ele abre as janelas do céu e cai as águas do dilúvio. Aqui, ó. Próxima pergunta. Ó. Deus já sabia que Eva e Adão iam comer do fruto? Peraí que eu já chego nessa pergunta. Vamos por partes aqui, ó. Eu vou pegar aqui uma parte que eu também achei interessante, ó. Aqui a gente vê que Deus, ele criou o homem. É legal essa pergunta aqui da Ana também. A gente vê que Deus criou o homem. Bem interessante aqui, ó. Deixa eu achar aqui a passagem só. Ó, em Gênesis 1, 27, olha a criação do homem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Então Deus ele estabeleceu o domínio do homem sobre a criação, né? Ele estabeleceu o homem para guardar a terra, para dominar sobre a terra, para frutificar e multiplicar, ou seja, Deus criou o homem para ter filhos, Deus criou o homem para ele multiplicar, para ele popular a terra. Então hoje a gente vê, né, uma cultura de pessoas que não querem ter filhos ou querem ter poucos filhos, isso não é bíblico, gente. Deus criou o homem para multiplicar, ele criou o homem com esse potencial e com essa ordem. A gente vê um mandamento, Deus abençoa o homem com a multiplicação, com a frutificação e com o domínio. Então, você poder ter filhos, você frutificar, é uma questão de bênção de Deus e uma ordem, um mandamento de Deus. Tá? Tá? Vamos ver aqui qual outra parte. Ó, Deus coloca o homem para lavrar e guardar. Então o homem tinha um trabalho que era lavrar e guardar a terra. E se a pessoa não quiser ter filhos, é pecado? É pecado não querer ter filhos, gente. Sim. Tipo assim, é pecado, você está quebrando uma ordem de Deus, um mandamento de Deus. Deus criou o homem no princípio para multiplicar. Esse é um dos objetivos do homem. Deus ele colocou um ventre na mulher. Pra você ter noção, quando em Efésios a gente vê que Deus elegeu o homem antes da fundação do mundo nele. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus gerou os espíritos dentro dele. Ou seja, você já foi gerado em Deus antes da fundação do mundo. Você já foi gerado em Deus antes da fundação do mundo, o teu espírito. Deus ele traz um sentido de materno nessa geração espiritual. E ele coloca na mulher essa mesma bênção, ou seja, a mulher, quando ela quer ter filhos, a mulher no ventre dela, ela tem esse poder, esse potencial de criação que Deus colocou dentro dela, de ser semelhante a ele, quando ela fica grávida. E no homem, esse potencial da semente. Tanto que ele fala, né, que quando Deus fala que será um homem, quando Deus fala que serão uma só carne, ele não está falando só do relacionamento sexual, mas uma só carne, ele está falando de ter filhos, porque são dois genes, duas genéticas que quando juntas se tornam uma só carne, se tornam uma criança, tá?
E, gente, tipo assim, se for pelo motivo certo, Érica, não é pecado realmente. Se você é deficiente físico, se você tem alguma enfermidade que se você tiver filhos, você vai correr risco de morte. Alguma coisa assim realmente faz sentido você ter o motivo certo. Mas se não, tipo assim, o único motivo, tipo assim, é orgulho e egoísmo não querer ter filhos. Entende? A gente tem que querer ter filhos. Se você quer ser a imagem de Deus e semelhança de Deus na terra, realmente cumprir os mandamentos, você vai querer ter filhos. Por que você não vai querer? É estranho, parece que é errado falar disso, né? Posso É. perguntar uma coisa? E se a pessoa for muito pobre pra ter? Se a pessoa for muito pobre pra ter, a Ellen Se a pessoa for muito pobre, tipo assim, daí ela não pode nem comer, né? Não pode fazer nada da vida. não dá pra sair A fazendo pessoa, tipo assim, 18 você não vai filhos, fazer né? de forma imprudente. Sai A pessoa fazendo não tem 18 condições filhos, e faz 20 filhos. Mas, gente, tipo assim, a gente vê por nós mesmos. A gente passou muito tempo junto falando, eu quero ter filho em tal tempo, eu vou me preparar para ter filho. Nós falávamos de ter filho só depois dos 35 anos. Esse era o nosso planejamento, digamos assim. Ou tipo assim, vou me preparar para ter filho. Nada rompia na nossa vida, incrível. Nossa vida financeira não rompia, nossa vida emocional, a gente não conseguia romper em muitas coisas. E aí, tanto que a Adi, ela veio, né? Foi simplesmente assim. Sim, a nossa filha. E assim, a nossa Deus, filha. Ele falou, avisou, acabou, entendeu? Quando a gente viu, A bebê chegou que a a gente Adi, tá agora foi um mudou momento tudo. que a gente não tinha condições financeiras e emocionais também. A gente estava num processo grande de cura no nosso relacionamento. Tanto que a Radassa, a origem do nome dele é o nome hebraico da Esther, né? Da Rainha Esther. O nome dela significa flor do deserto. Então a gente já deu o nome dela de Radassa porque é uma flor que nasceu no meio do deserto. Mas os filhos, eles indicam a bênção de Deus sobre a tua vida. Os filhos, eles indicam a provisão de Deus sobre a tua vida. Quando você tem filhos, vai vir a provisão. Entende? Isso que a gente tem que entender. E você tem que querer ter filhos, tipo assim, você precisa querer ter filhos. E é assim, tipo assim, hoje em dia a gente tem uma cultura de orgulho, de egoísmo. As pessoas falam, não, eu vou ter minha vida, eu vou ficar rico, e quando eu tiver meus 40 anos, eu vou fazer um filho. Entende? Quando eu tiver bem estruturado, quando eu já tiver viajado, quando eu já tiver curtido toda a minha vida, eu vou ter um filho. Entende? Esse é o problema. E na verdade, muitas pessoas acabam não querendo ter filhos, por quê? Porque tiveram maus pais, porque tiveram uma infância ruim, e eles não foram criados, né, com essa ideologia cristã. Entende? Mas Paulo não teve filho, tem pessoas eunucas, as que se fazem eunucas, por isso não acho pecado pelo motivo correto. Sim, ótimo, se você for ser um Paulo da vida, amém. Tem pessoas que são celibatários, né? Pessoas que dedicam a vida para Deus e não tem filhos, mas isso é um dom, né? É o dom do celibato, né? A pessoa que tem o dom do celibato, amém. Mas agora, tipo assim, Paulo, o que Paulo fez? Paulo pregou, gente, para a Ásia inteira. Paulo, tipo assim, ele plantou, tipo assim, diversas igrejas. Paulo mudou o mundo. Ele escreveu, tipo assim, as melhores cartas as melhores cartas do Novo Testamento, as epístolas paulinas, são um compêndio de teologia. Agora você vai falar que, tipo assim, não, eu vou ser eunuco, eu vou ser celibatário, você vai fazer algo assim? Você vai fazer missão? Você vai dedicar sua vida para Deus? Você vai dedicar sua vida para oração? Você vai dedicar sua vida para missão? Ou não? Tipo assim, eu não quero ter filho para eu ficar rico, para eu trabalhar, para eu viajar. Entende? Agora o motivo certo vai da inclinação do coração da pessoa. Disse. Por que vocês não querem ter filho, gente? Que coisa mais fofa que eu sou. Analise bem a situação. Ana foi minha irmã, ela falava que não queria ter filho, hoje ela está com problema. É complicado. Pois é, vezes, né? Quantas pessoas, às vezes até né? acaba vindo maldição mesmo. Então, mas o tempo, ele não colabora pra gente criar filhos, por quê? Porque os cristãos não se posicionam. Entende? Porque o povo ali tá fazendo filho adoidado e criando os filhos tudo do jeito errado. E daí os crentes não querem ter filho e daí não tem crianças para influenciar, não tem criança para fazer o que é certo.
Tem um pastor que chama Mark Driscoll, ele é lá de Seattle. Seattle é uma região dos Estados Unidos que é uma região, tipo assim, bem esquerda, bem grunge, daquela região meio grunge, meio hard rock. Então é um povo tudo meio doido. E ele é pastor naquela região, ele tem 5 filhos, o Mark Driscoll. E tem um testemunho dele que ele conta que ele foi com os filhos para o mercado. Ele estava com 3 filhos, se eu não me engano, no mercado. E uma mulher olhou para ele e falou, nossa, como que você consegue ter tantos filhos assim? Pensei, ele tava com 3 filhos só, ele tem 5. E a mulher perguntou, nossa, como que você consegue ter tantos filhos? Daí ele olhou pra ela e disse que ele respondeu, sabe, é que eu odeio tanta gente no mundo que eu decidi fazer uns pequenininhos pra eu amar. Foi isso que essa foi a resposta dele. Ele falou, eu odeio tanta gente no mundo que eu decidi fazer uns pequenininhos pra eu conseguir amar. E isso, gente, a gente tem que fazer gente pra gente amar e, tipo assim, pra gente botar no mundo pra eles influenciar, pra eles cumprir o propósito deles. Tem gente não querer ter filho. Pensa, Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus tem um plano, tem um propósito para aquela criança. E daí você decide, não, eu não quero ter filho. Você está atrasando o plano de Deus. Pelo menos eu penso isso. E também, geralmente, assim, tipo, pro casal, não que, lógico, você não pode fazer filho para você tentar manter um casamento, né? Mas o filho, ele traz crescimento pro casal, traz amadurecimento. Eric, como faço pro meu marido querer o segundo filho? Sei, velho. Não sei o que faz. Você tem um já? Pelo jeito ela já tem um, né? Sim. Não sei também. Eu quero. Ele quer. Sei, Mary. Pô, faça aí com ele, um filho. Não sei dizer. Fale pra ele, fala, não, vamos ter um filho, vamos aproveitar, tem que aproveitar o tempo. Não, ele vai fazer filho só quando ficar velho, né? Daí não vai ter tempo pra criar, não vai ter energia pra brincar com os filhos. Eu tive que pedir perdão, Ana, que a Ana falou ali, eu tive que pedir perdão, tive que refazer, né, o caminho. Pedir perdão, né, pelas coisas que eu declarei. Preciso que você fique mais quietinho agora. Por favor. Você ajuda, né? Viu, minha filha, é isso também. Tipo assim, é um caos que fica, né, na casa. Caos Mas é uma organizado, benção. É um caos organizado, né, Mas eu tive que pedir perdão por causa dessas coisas. Eu cheguei a tomar muito. Eu cheguei a tomar. Como que chama, amor? Aquelas coisas pílula lá. do dia seguinte. Eu tomei muita pílula do dia seguinte. Gente, então, pílula do dia seguinte é abortivo, tá? Então, assim, isso daí tudo trouxe morte, né, dentro do meu útero. Então, assim, eu passei por um processo bem doloroso nesse sentido. Eu tinha muito problema. Às vezes, vamos supor assim, são casos de muitas doenças que ficam vindo dentro de casa. Problema financeiro, né? Geralmente, porque, pensa assim, Deus, ele fez você para frutificar. Né? Então, vamos dizer assim, se tem algum problema nesse sentido, muitas vezes pode ser, né, você precisa romper nessa área para que as outras áreas também elas possam frutificar, né, para que você possa realmente dar frutos, né? Então, muitas vezes, né, o casal ele fica ali, ele tá com essa área interrompida, né? Uma área ali que tá presa, não querem, né, romper nessa área, as outras áreas também não rompem. Tá. A Ana perguntou, e Eric, escolhe a quantidade de filhos? Olha, tem tanta gente que não pode nem ter um. Tipo assim, você vai controlar ali, né? Mas se Deus quiser, gente, Deus faz filho. Entende? Você acha, tipo assim, quanta gente toma anticoncepcional e tem filho? Quanta gente usa camisinha e tem filho? Quanta gente, o médico falou que é estéril e tem filho, entende? Tipo assim, você não controla, na verdade. Você usa ali por segurança. Mas você não controla. Pode. Comece. Eu tenho que falar alto. O que aconteceu com uma amiga minha que... Mais alto, filha. Uma amiga minha da minha escola disse que a mãe dela tomava algo pra ela não ter filho. Isso aconteceu dela engravidar depois. Pois é. Pra ver. Ela já tinha acho que umas 3 anos. Então aqui, ó, minha filha falou que a amiga da escola falou que a mãe dela também tomava anticoncepcional e ficou grávida. A Mary falou, ele não quer. Teve um dia que eu vacilei e ele ficou desesperado. Não foi você que vacilou, foi ele que vacilou.
Ele que tá no comando aí. Falar, cara, tem que Ah, ter tá. filho. Mas você tá casado, tu tá sujeito a ter filho. Isso é É, impossível. gente. Não, você tá tendo relação, você tá sujeito a ter filho. verdade. Né? Você Por teve isso que relação, Deus você fala tá sujeito que a ter filho. a relação é só depois do casamento. Porque, tipo assim, você tá sujeito a ter filho. Daí por isso que tá hoje desse jeito. Porque a pessoa fica fazendo filho fora do casamento. A Erika falando. Eu estarei pecando se eu tomar anticoncepcional, até porque eu não desejo ter mais filhos. Tenho uma só, estou bem feliz com ela. Não, pecado não é tomar anticoncepcional, não é pecado, tá? O anticoncepcional, o anticoncepcional, Vou pegar uma vara. ele, tipo assim, ele faz mal pra mulher, isso é estudo, né? Tipo assim, ele corre o risco de dar trombose, de fazer algumas coisas pra mulher que fazem mal pra saúde dela, e hormonalmente também. E diminuir a libido. Mas, assim, não é pecado. Tipo assim, se você querer ter filho depois, você vai parar de tomar anticoncepcional. Mas também, Deus está no controle. Tipo assim, se for pra você ter filho, você vai ter filho mesmo tomando anticoncepcional. Isso eu acredito. Tá, vamos partir pro próximo, gente. Senão vocês vão ficar nesse assunto aí dos filhos muito tempo. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Então tá, vamos lá. Próxima parte, ó. Uma parte que eu acho bem interessante, ó. Parte, ó. Porque em Gênesis 3, como que a serpente enganou Eva? Vamos lá, como que a serpente enganou Eva? O que aconteceu? Vamos ler lá, ó. Em Gênesis 3. Ó, Gênesis 3, do 2 ao 3, ó. Vamos Gênesis 3, do 1, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha o que a mulher fala, tá? Mas vamos ver em Gênesis 2:9, como que é o jardim de verdade, ó. Olha em Gênesis 2:9, o que está falando, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então Gênesis 2:9 está falando que Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do bem e do mal. Deus não está falando que a árvore do bem e do mal estava no meio do jardim. Deus está falando que a árvore da vida... Deixa só um pouquinho mais baixo. Está falando que a árvore da vida estava no meio do jardim. E daí o que chega? E daí a serpente chega para a mulher e questiona ela. E fala, né? Você não pode comer das árvores do jardim? E a mulher fala... do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles. Ou seja, a serpente conseguiu enganar a mulher porque a mulher estava mal informada. Deus, ele criou a árvore do jardim, a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a mulher falou para a serpente que da árvore do meio do jardim ela não poderia comer. E isso abriu uma brecha para que a serpente conseguisse enganar ela. Só que de quem que era essa responsabilidade? A responsabilidade era do homem. O homem que tem a responsabilidade de ensinar a mulher, de liderar e de conduzir ela. Então Eva, ela foi enganada pela serpente por causa de uma falha de Adão. Porque Adão, sendo o líder federal, o Adão sendo o líder instituído por Deus, o governante daquela região... e sendo o marido dela, Adão que tinha a responsabilidade de ensinar as palavras que Deus tinha falado para ela, de ensinar os mandamentos de Deus, de conduzir ela à obediência a Deus. Mas quando a serpente chega, Eva, ela mostra que ela está confusa com aquilo que Deus falou.
Eva mostra que ela não entendeu realmente o que Deus tinha falado ou como era organizado o jardim. Então a serpente usa aquilo para enganar Eva. E hoje a gente vê muito isso. A gente vê homens que não lideram a sua casa, homens que não ensinam a palavra, homens que na verdade eles não conseguem nem tirar uma dúvida simples sobre a Bíblia para sua mulher. Porque quando o papel deles devia ser pastorear e ensinar a palavra de Deus, na verdade as mulheres que estão buscando a Deus, as mulheres que estão ensinando seus maridos a palavra de Deus, e os homens não estão cumprindo o papel. Mas em Timóteo fala que foi Eva que foi enganada pela serpente, não o homem. O homem tem a responsabilidade de ensinar a mulher, para que ela não seja enganada pela serpente. Então, muitas mulheres que estão sendo enganadas pela serpente é culpa do homem. É porque o homem não se posiciona. Daí o cara chega a falar, minha mulher é louca. Mas lógico, porque você é um retardado, porque você é um burro, que você não ensina a mulher a tua palavra, que você não tem temor. Então a sua mulher, ela não sabe andar debaixo da palavra de Deus. Por isso, essa é a culpa de Adão. Porque Adão, ele já começou não se omitindo quando Deus veio falar para eles. E eu creio que Adão estava junto. Adão viu a mulher pecando, Adão viu a mulher fazendo errado e ele ficou omisso. Então Adão, além de não ensinar direito, ele viu a mulher fazendo errado e não falou nada. Adão, ele viu a mulher fazendo errado e ficou quieto. Então o homem, ele tem um papel desde o Éden de liderar, de ensinar e de governar a mulher. Tá? Vamos lá, próxima passagem que eu achei interessante. Deixa eu ver aqui nas perguntas se tem algo. É que eu vou responder depois, né, nessa daqui, deixa eu ver. Gênesis 3,15. Não entendi. A mulher e inimiga da cobra. Gênesis 3,15. Isso aí é forte. Então tá, ó. A Ana aqui perguntou sobre Gênesis 3,15. A mulher é inimiga da cobra? Porque, ó, o que está falando em Gênesis 3,15? E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que está falando aqui, gente? Aqui está falando que quando apareceu uma cobra no terreno, é a mulher que tem que matar e tem que ser pisado? Não, Deus não está falando isso. Aqui é o momento da queda do homem. Então Deus está estabelecendo juízos, condenações, punições para cada um dos participantes daquele pecado, daquela ação. Né? Então Deus ele começa falando, ele disse à mulher, então o Senhor Deus disse à serpente primeiro, falou para o diabo, para a serpente, porquanto fizestes isto, maldita será mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da vida. Então aqui ele está dando uma maldição para o animal serpente. E para o diabo também. Daí no 15 ele está falando, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus ele já está profetizando, ele está dando uma maldição para Satanás, falando que a semente da mulher, ela vai pisar sobre a cabeça da serpente, sobre a cabeça do diabo, e este vai ferir o calcanhar. Foi o que aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, sendo a semente da mulher, ou seja, Jesus ele vem de toda a linhagem de Adão, né? Jesus ele foi crucificado. Quando ele foi crucificado, foi o modo que Satanás ele foi e feriu o calcanhar de Jesus. Ou seja, é uma ferida não de morte, mas só uma ferida. Mas na cruz do Calvário, Jesus ele fere a cabeça do diabo, ou seja, ele mata o diabo, ele vence a batalha. Então Deus ele já está profetizando que da semente da mulher viria um homem, viria uma descendência que iria matar o diabo, que iria destruir as obras dele. Por isso que Jesus fala, né, que ele veio para destruir as obras do diabo. Tá? E daí depois Deus continua com outras maldições, né? Ele dá uma maldição para a mulher, multiplicarei a dor e a da tua concepção, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ele continua, né, falando sobre a submissão da mulher. E Adão disse, porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, espinhos e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo.
no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Então ele dá maldições para cada um dos participantes, tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Gênesis 2:10. Ainda existem esses rios? Porque diz que nascia um rio que regava o jardim. Ainda existe? O rio Eufrates ainda existe. Eu não pesquisei sobre os rios, tem que ver quais desses rios ainda existem. Mas o Eufrates é um rio que está lá no Egito, que existe, né? Os outros rios tem que pesquisar se eles ainda existem, ou se depois do dilúvio, ou por causa do tempo, né, passado, erosões do solo, mudanças climáticas, eles ainda existem. Mas o Eufrates é certeza que ele existe. Deixa eu ver. Eric, Deus já sabia que Eva e Adão iam comer do fruto? Sabiam. Deus sabia que Adão e Eva iam comer do fruto. A palavra fala que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é criador dos céus e da terra. Deus, ele não trabalha, gente, com tempo. Deus, ele não trabalha com horas, com meses, com anos. Deus, ele tem um tempo diferente do nosso. Deus, ele é um Deus da eternidade. Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Deus, ao mesmo tempo que a gente está aqui passando por nossa vida, Deus ele já nos conheceu antes da fundação do mundo e já nos conhece na eternidade. Ele já nos elegeu na eternidade. Então Deus ele já sabia que o homem ia pecar, porque ele deu um livre-arbítrio para o homem. É a mesma coisa que eu crio minha filha, eu gero minha filha. Eu vou gerar minha filha, eu sei que um dia ela vai errar, entende? Eu sei que um dia ela vai errar, mas eu já crio uma situação onde eu vou trazer a redenção dela. Por isso que a palavra fala que Jesus ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser criado, Jesus já havia sido imolado. Jesus já havia sido oferecido como sacrifício pela queda do homem. Ou seja, antes da queda do homem, Deus já havia criado a resposta, a solução para a queda dele. Então, tipo assim, era tipo um problema que já estava solucionado, era um problema que já estava, um conflito que já estava totalmente resolvido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui eu já respondo. Já respondo de Noé. Tá, vamos ver aqui, ó. Vamos para a próxima. Aqui eu achei parte também. Pergunta: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Em Gênesis 4, do 4 ao 5. Vamos ler. Vamos ler no 3, ó. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então a gente vê aqui que Deus ele aceita a oferta de Abel e não a de Caim. Mas é interessante o formato, né? Quando você vai ler, o formato com que é explicado isso daqui. Fala que Deus ele se atentou para Abel e para a sua oferta. E ele não atentou para Caim e para a sua oferta. Ou seja, Deus ele coloca a pessoa na frente da oferta. Então Deus ele não rejeitou a oferta de Caim. Deus ele olhou para Caim, rejeitou Caim e daí ele rejeitou a oferta de Caim. Então Deus ele não rejeita uma oferta. Deus ele rejeita a pessoa que oferta. A oferta poderia ter sido feita da forma correta, mas o problema era a intenção de Caim. Tanto que, vamos lá, ó, 1 João 3,12. Quem está com a Bíblia, vai lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Em 1 João 3,12. Vamos abrir lá. Bem, é o livro antes de Apocalipse. Ó, 1 João 3,12. O que fala? João fala, ó, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Aqui em 1 João ele está explicando, ele está falando, ó, as obras de Caim eram más e as de Abel eram justas.
Então, na verdade, Deus rejeitou a oferta de Caim porque as obras de Caim eram más. Então Deus olhou para o coração de Caim e rejeitou ele. Daí, consequentemente, a oferta dele também não teria como ser aceita, né? Porque ele não aceita Caim. Por isso que Deus rejeita a oferta de Caim, tá? Agora, vamos falar a pergunta da Jamilene aqui, ó. Que ela tinha perguntado, ó. O que quer dizer essa expressão 70 vezes 7? Aqui, essa expressão 70 vezes 7, quem está lendo provavelmente se atentou, porque Jesus ele fala para Pedro que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né? E a gente vê essa mesma expressão de 70 vezes 7 aqui em Gênesis 4, a partir do 23, que está escrito assim, ó. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, o que está acontecendo? Quando Caim ele mata Abel, Caim ele foge da face do Senhor, e Caim ele fala, tipo assim, eu deveria morrer. Mas Deus fala, você não vai morrer, porque qualquer pessoa, você vai ter um selo, que qualquer pessoa que te matar, ele vai ser vingado 7 vezes, você vai ser vingado 7 vezes. Então a Caim ele tinha um selo de proteção de Deus para que ninguém o matasse. E vem Lameque e ele fala que ele fez obras más. Lameque ele vai e ele se justifica. Ele mata um homem e ele mata um mancebo por pisar ele. Ou seja, ele está falando que ele matou as pessoas por motivos fúteis. Por motivos quaisquer, ele matou aqueles homens. E ele fala que se Caim ia ser vingado 7 vezes, então ele seria vingado 70 vezes 7. Ou seja, ele está falando, ó, eu estou no meu direito de matar aqueles homens. Então, se Caim, que matou Abel, iria ser vingado 7 vezes, quem diria eu? Eu vou ser vingado 70 vezes 7. Ou seja, ele está justificando o ato dele ter matado, mesmo sem justificativa, aqueles homens. Ele está justificando o ato dele ter agido contra Deus, contra a vida daqueles homens. Então ele está falando de vingança. E Jesus, ele vem e com certeza conhecendo já essa passagem, ele cita que assim como a vingança no Antigo Testamento era algo que Lameque falou, o homem que me matar ele vai ser vingado ilimitadamente, ele vai ser vingado de uma forma terrível. Jesus ele vem e contrapõe esse argumento. Ele fala que a pessoa que peca, a pessoa que te fere, você deve perdoar ela também ilimitadamente, você deve trazer perdão sobre ela, porque essa é a graça que Jesus traz sobre o homem, porque ele está justificando a lei no Antigo Testamento e a graça no Novo. Então ele está falando sobre o perdão, utilizando uma passagem de vingança para contrapor o perdão que ele dá e o perdão que nós devemos praticar também. Ficou bem claro? Forte. Ficou claro? Tá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não sabia disso aí não. E aqui também, né? Aqui fala também lá no 15, né? No 4:15 fala, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Usa também, né? Sim. Aqui, ó, Ana perguntou, por que eles não poderão comer da árvore da vida e viver para sempre? Então, na verdade, a árvore da vida estava no meio do jardim e Deus falou para eles que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva fala, enganadamente, que eles não poderiam comer da árvore do meio do jardim. Na verdade, eles comiam da árvore do meio do jardim, que é a árvore da vida. Por isso que eles eram eternos, eles tinham uma vida eterna. Assim como na Nova Jerusalém vai ter a árvore da vida. Quando Jesus voltar a estabelecer o milênio, vai ter a árvore da vida no meio do jardim, cujo ele dá 12 frutos por ano. Todo mês ela dá um fruto e as suas folhas servem para a cura das nações. Então eles comiam, mas a partir do momento que eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles pecam, eles morrem espiritualmente, tá? Por que Deus também, um dos motivos que Deus tira eles
do jardim é porque se eles tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e comessem da árvore da vida, eles iam viver eternamente naquela condição de morte. Eles não teriam a redenção, assim como os anjos. Os anjos, eles são eternos pecadores, porque eles são os anjos caídos, né? Satanás, os anjos que caíram junto com ele, que se tornaram demônios. Por que eles não têm redenção? Por que eles não têm salvação? Porque Deus, ele criou o homem com 3 partes: corpo, alma e espírito. Os anjos, Satanás que caiu, eles são espíritos apenas. Então, quando eles pecaram contra Deus, eles pecam no espírito. E o espírito, ele é eterno. O espírito não morre. Então, quando eles mudam a condição deles para pecadores, eles se tornam seres eternamente pecadores. Seres que não têm condição de ser redentivos. Mas quando Deus cria o homem, ele cria o homem com espírito, alma e corpo. Com um corpo mortal, para que quando o homem pecasse, o homem ia pecar no corpo, não no espírito. Então o corpo ia morrer, o espírito também, mas quando Jesus viesse, o homem aceitasse Jesus, por mais que o homem morresse, Deus vai glorificar o corpo do homem, ou seja, Deus vai dar um novo revestimento para o homem. Um revestimento que antes era mortal, corruptível, vai se tornar incorruptível. Deixa eu ver aqui. Aqui Deus está falando dele, de Jesus e do Espírito Santo, onde? No começo ali, né? Se for. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos passar para as próximas partes, gente. Senão vai ficar louco de comprida essa live aqui, né? Pois é. Vamos lá, ó. Agora vamos falar sobre Noé. Quero falar um pouco sobre a Arca de Noé. Eu peguei algumas curiosidades, algumas coisas interessantes sobre a Arca de Noé. Primeira, quais que foram as medidas da Arca de Noé? Não, primeiro aqui, ó, vou ler aqui, ó. Vi gente que perguntou de Noé. Gênesis 3:22. Agora o homem se tornou como um de nós. Ah, tá, agora entendi sua pergunta. Isso, Ana, é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo falando. Por isso que ele fala, se tornou como um de nós. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta de Noé. Por que as pessoas tinham mais anos de vida naquela época? Eles morreram com 800 anos e por que nós não? Por causa do pecado. Primeiramente Adão, né? Eles iam viver eternamente. Mas quando o pecado entrou, a descendência ela começou a receber essa natureza de pecado, mas o pecado não era tão latente como é hoje. O pecado ele traz morte, o salário do pecado é a morte, tá? Então por que as pessoas viviam mais antigamente no Antigo Testamento do que hoje? Porque o pecado não era tão latente assim no mundo, tanto no mundo quanto no corpo. Então os homens, por mais que eles fossem pecadores, eles tinham uma vida mais prolongada. Você vê que com o tempo essa vida ela vai sendo diminuída, essa vida ela vai sendo cortada, tanto por causa do pecado que lá na passagem de Noé, Deus ele fala que ele estabelece um limite de 120 anos para o homem. Então a condição de pecado ela vai diminuindo a qualidade de vida do homem, tanto que hoje você vê a cada ano a expectativa de vida do homem diminui. É consequente que é o tanto de pecado que existe, né? Hoje, se for pegar 100 anos atrás, a qualidade de vida, né, a expectativa de vida era maior do que a que a gente tem hoje. Então, por causa da condição de pecado, quanto mais pecado, né, as pessoas vão e vai adquirindo isso como uma herança genética. O pecado ele vai passando de geração em geração e se multiplicando, e isso faz com que a morte ela venha cada vez mais cedo, né? Deixa eu só ver se tem mais uma pergunta de Noé aqui. Os filhos de Deus, no capítulo 6, são demônios ou néfilins? Não sei a diferença. Olha,
tipo assim, falam que são os Néfilins, né? Anjos caídos que tiveram filhos com as mulheres. Mas, tipo assim, eu não fico entrando nesses detalhes assim porque eu não acredito muito. Deixa eu ver, ó. Vamos lá, vou falar aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, uma curiosidade da Arca de Noé, tá? Quais que são as medidas da Arca de Noé, tá? Ali, ó, a gente vê em Gênesis 6,15, Deus falando sobre as medidas da Arca de Noé, tá? Vamos lá, Gênesis 6,15, o que tá falando, ó? E desta maneira farás, ou seja, Deus ele tá mandando Noé fazer a arca e fala, ó, e desta maneira farás, de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Então aqui Deus ele tá falando das medidas da arca, tá? Um côvado, para quem não sabe, é a distância entre o cotovelo e a ponta dos dedos, ó, essa parte aqui, ó. Aqui é um côvado. Ela vai dar uma média de 45 centímetros, entre 45 e 46, né? Então, sempre que você vê um côvado na Bíblia, significa 45 centímetros. Tanto que tem aquela passagem que Jesus ele fala, né? Ele está falando dos lírios do campo, ele está falando que a ansiedade, você não consegue nem aumentar um côvado na sua estatura. Ou seja, Jesus ele não está falando que você não consegue nem aumentar um centímetro. Jesus ele chega e fala, você não consegue aumentar 45 centímetros na sua estatura. Ou seja, ele está falando de algo muito grande. Ele falou, não adianta ficar ansioso. Então, um côvado é 45 centímetros. Então, a gente fazendo as contas, a arca ela vai medir cerca de 137 centímetros de comprimento, 23 de largura e 14 metros de altura. Então, ó, 137 metros de comprimento, 23 de largura e 14 metros de altura, né? A gente sempre imagina a arca, a gente vê muitas imagens da arca como um barco, né? Mas na época já não existiam barcos, obviamente, e Deus ele fala para um homem que não era construtor para ele construir. Então Noé ele não constrói a arca como um barco. A arca é na verdade um retângulo, como se fosse um tijolão de madeira. Ela é totalmente reta, ela tem, tipo assim, ela foi feita totalmente reta, como um retângulo, tá? A arca que a gente vê às vezes nos desenhos ou nas imagens da internet, aquele naviozão com uma casa em cima, não era assim, a arca era um quadradão bem fechado, tá? É interessante que os estudiosos, eles falam, né, que a arca ela tem uma proporção entre altura e comprimento de 10:1, que os estudos eles mostram que essa proporção é exatamente a proporção que é necessária para aguentar grandes pressões em mares agitados. Essa proporção, né, entre a altura e comprimento da arca que Deus estabeleceu é exatamente a proporção que é utilizada hoje nos grandes navios de cruzeiro, que eles suportam, né, grandes pressões no mar, suportam mares violentos. Então é a mesma proporção de comprimento e altura que foi usada na Arca de Noé. Tá? Até eu vou colocar, a gente vai postar no YouTube depois, eu vou colocar a imagem aqui, que tem uma foto de uma réplica que fizeram da Arca de Noé, junto ao lado de um navio, que é um navio de cruzeiro PIO, Pacific Sky, que eles mostram a dimensão desse navio de cruzeiro junto com a arca. Ela é bem parecida com o navio de cruzeiro, o comprimento dela. A arca, chega bem próximo das dimensões que tinha o Titanic de comprimento. E tem estudos que revelam, né, os estudiosos, eles revelam que a arca de Noé, ela poderia transportar mais de 100 mil animais do tamanho de uma ovelha. E ela suportaria a carga de 17 mil toneladas. Essa carga de 17 mil toneladas daria mais ou menos 2.430 elefantes. Ou seja,
Realmente, as dimensões da arca, o formato dela era para suportar muito peso e muitos animais dentro, né? Então a gente vê que não era impossível. A arca ela foi feita com 3 andares, tá? E a arca, a gente não sabe o tempo que ela demorou para ser construída. Mas quando Noé ele recebe o chamado de Deus, ele tinha 500 anos. E quando Noé entra na arca, ele tem 600 anos. Então o tempo de Noé construir a arca, pregar para o povo, a gente entende que é um tempo ali de 100 anos. Então a arca demorou mais ou menos ali 100 anos para ser construída por Noé. Legal. Tá? Agora, uma pergunta que sempre tem uma dúvida e algo que sempre gera confusão. Quantos animais de cada espécie entraram na arca de Deus? Tá? A gente sempre vê nos desenhos bíblicos, geralmente, falando que entrou 2 animais, né? Entraram um casal de animal, foi um casal de cada espécie de animais que entraram na arca de Noé. É muito comum a gente ver nos desenhos bíblicos. E realmente, na Bíblia, Deus ele começa falando isso, lá em Gênesis 6:19. Olha o que fala lá em Gênesis 6:19. Fala assim, ó. Ele está dando uma ordem para Noé. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Tá? Então em Gênesis 6:19 Deus está falando que vai ser um casal de cada espécie, tá? E só que daí depois Deus ele vem e explica mais detalhadamente para Noé. Em Gênesis 7:2, olha o que ele fala em Gênesis 7:2, ó. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então, qual que foi a quantidade de animais, né, de cada espécie que Deus mandou Noé colocar na arca? Dos animais limpos foram 7 casais e dos animais não limpos, impuros, foi um casal de cada. Então não foi aquela coisa que a gente vê os animais entrando de 2 em 2, né, de todas as espécies, casalzinho na arca. Não. Dos animais limpos foram 7 casais e dos animais impuros foram um casal só, tá bom? Mas repete isso daí que eu não peguei direito isso daí Do quê? essa parte aí que você falou dos animais. Vocês pegaram, gente? Vou repetir, ó. A gente sempre vê nos desenhos bíblicos, a gente sempre aprende que na arca entraram um casal de cada espécie, tá? Mas Deus, ele fala em Gênesis 7:2, ele fala para Noé que não é um casal de cada espécie, ele especifica, ele dá detalhes, ele fala, Noé, dos animais limpos vão entrar 7 e 7, macho e fêmea. Então ele fala que dos animais limpos serão 7 casais de cada espécie. E dos animais que não são limpos, impuros, será um casal só. Então você vê que foi muito mais animais dos limpos, tá? Agora outra curiosidade que eu acho interessante. Eu acho que isso Pode daí falar. até era algo que já tinha aprendido, né? Mas eu não lembrava disso. Oi? Não lembrava disso daí, que eu acho que a gente já tinha aprendido, que eu já tinha ouvido disso daí, mas eu não lembrava. Ah, sim. Eu acho que o pastor Marcos sempre falava essas coisas aí, mas eu não lembrava disso aí, não. Ó, agora outra coisa interessante. Quanto tempo durou o dilúvio? Tá? A gente normalmente desenho bíblico, gente. É benção o desenho bíblico. Tipo assim, é legal. A gente tem que assistir aí com os seus filhos, a gente assistir também. Mas tá, a gente precisa, quando a gente começa a ler a fundo, a gente vê algumas coisas que são diferentes. Quanto tempo que durou o dilúvio? A gente vê lá em Gênesis 7:11, Gênesis 7:11 e 12, ó. A gente vê lá. Só um pouquinho, gente.
Pronto, resolvi. Tá, ó, vamos voltar lá, gente. Então, ó, quanto tempo que durou o dilúvio, tá? A gente vê lá ó, em Gênesis 7:11. Tá, o que que ele fala, ó? Gênesis 7:11, ó. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então a gente sempre vê nos desenhos que são 40 dias, né? Mas choveu durante 40 dias e 40 noites, tá? Esse foi o tempo que choveu. Depois, em Gênesis 7:24, a gente vê um outro relato. A gente vê, ó, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então choveu 40 dias e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias, tá? E depois a gente vê lá em Gênesis 8:14. Gênesis 8:14 tá falando, ó, 8:13, ó. E aconteceu o que? No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Daí Deus mandou ele sair. Então, quando que Noé entrou na arca, gente? Ó, vamos voltar, ó. Noé, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias, ele entrou na arca. Então, Noé tinha 600 anos, no segundo mês, ele entrou na arca. Quando que ele saiu da arca? Quando ele saiu da arca, ó, no 8:13, no ano 601, ou seja, ele já tinha 601 anos. No 14, no segundo mês, aos 27 dias, ou seja, Noé, ele passou um ano sobre a terra, tá? Ele passou um ano dentro da arca. Ele passou um ano no dilúvio. Foi aproximadamente um ano que ele ficou, tá? Dentro da arca de Noé. Noé ficou um ano lá. O dilúvio, a chuva durou 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram durante 150 dias. É até interessante, né? Que fala, né? Que a passagem fala que as águas ficaram cerca de 6 metros, 7 metros acima da colina mais alta. E daí as águas começaram a descer, mas a terra só ficou enxuta. E Deus falou para Noé sair da arca no ano 601, no segundo mês da vida dele. Ou seja, foi depois de um ano que Noé saiu da arca, tá bom? Eu anotei uma outra curiosidade, gente, que eu achei bem legal, ó, de Gênesis 9:3, tá? Qual que é a curiosidade? Adão e Eva eram vegetarianos? Nós devemos ser vegetarianos? Deus quer que nós sejamos vegetarianos? É pecado comer carne? Vamos ver lá o que está falando em Gênesis 9:3, tá? Então Noé saiu da arca e em Gênesis 9:3 Deus está estabelecendo uma bênção sobre os filhos de Noé. A mesma bênção, bem parecida com o que Deus falou para Adão e Eva. Vamos lá no Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, ó, veja, aconteceu o dilúvio, e Deus dá uma bênção para Noé e seus filhos, a mesma bênção para Adão. Frutificai, multiplicai e enchei a terra, ou seja, tenham filhos. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra. Então ele está falando que todos os animais da terra vão ter medo, tá, deles. E no 3 ele fala, ó, tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerei. Ou seja, com o sangue retido, não come. Mas Deus está dando uma bênção, falando, ó, para Noé e seus filhos, ó, todo animal que se mexe, come, cara. Corta ele, faz assado, bota na churrasqueira e come, tá? Mas
Adão e Eva provavelmente eram vegetarianos. Adão e Eva não comiam carne. Ó, vamos ver lá que está em Gênesis, voltar lá para Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29 fala assim, ó. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Então Deus está falando que Adão e Eva iriam comer das árvores do jardim, iriam comer das árvores da terra, da erva verde. Gênesis 2,16 também fala isso. Ó. Gênesis 2,16 fala assim, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então ele está dando uma ordem, de toda árvore você vai comer. Então, Adão e Eva eram veganos. Isso é desculpa para a gente falar, eu sou vegetariano porque Adão e Eva eram veganos? Não, porque depois do dilúvio, Deus chegou para Noé e seus filhos e falou, cara, come carne, tá liberado churrasco, tá? Agora, então, mas não faça churrasco com pecadores. Por quê? Os pecadores, o povo foi tudo destruído no dilúvio. Mas agora que eu escolhi vocês, então faz churrasco. Então faz churrasco com crente, tá bom? Esse é o ponto. Mas peraí, mas só que aqui, ó, lá em Gênesis 1, que tá, você falou do lado de Gênesis 1, 29, dizendo que por isso eles são vegetarianos, mas eu não entendi, porque aqui tá falando assim, ó, e dou todos os vegetais com alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra. Então, os animais, todos os animais da terra podem comer o comiam... vegetal, mas ele, ele não tá falando para Adão e Eva que ele pode comer Não, entendi. Ele tá dando para os animais as ervas também, entende? Entendi. Mas então, tipo assim, então Deus não tinha ordenado, tipo assim, então os animais não... Adão e Eva não podiam comer isso? Eles não comiam os animais. Eles não podiam comer. Não. E esse negócio aí que os animais falavam, isso é real, será? Bom, a serpente falou com Eva, né? É provável que os animais falavam. E Eva não se assustou que a serpente falou, então provavelmente os animais falavam, né? Eles não iam comer os animais. Gente, ó, só vamos pra frente. A gente vai ler, vocês vão ler isso aqui, gente. Abrem lá em Isaías 55. Peraí. Isaías 55, gente. Ela falou ali, Dayana, será que na eternidade... Além de comer coisas boas e fartas, também acredito eu, mas a carne será também... É lógico que vai ter carne, vai ter churrasco. Deus vai fazer picanha lá, Daiane. Vai ter vinho e picanha lá. Tipo assim, Deus, gente, tipo assim, Deus, ele gosta de carne. Jesus, ele comia peixe? Ele comia carne também? Ó. Aonde você tem? Ó, Isaías 55, gente. Olha o que Deus fala pro povo. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha o que Deus fala, que bonito isso. Ó. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então Deus, ele gosta de carne e carne com gordura, gente. Deus, ele fala, ó, vem e comam o que é bom, se deleitem com a gordura. Então, gente, comam carne com gordura, gente. Não joga fora o gordinho da carne, por favor. Não jogue fora o gordinho da carne. Coma o gordinho da carne, frite, asse, mas coma. A Mila dizendo ali que o animal falava, provavelmente falava não me coma. Coma o gordinho da carne, gente. Provavelmente, pelo amor de Deus. né, Mila? Devia falar não me como, gente. Deixa eu ver aqui mais, gente. Daí, olha, em Gênesis 11 veio a confusão das línguas. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Daí a gente vê a história de Abraão. Gênesis 12, 13, Abraão, ele vai e sai do Egito. Abraão faz as cagadinhas dele lá com Sara, fala que Sara é irmã dele. Daí Faraó descobre, Faraó é amaldiçoado por Deus porque tá
tendo relação com Sara. Lembrei da mãe. Deus faz um monte de cagada, Abraão faz um monte de cagada. Gênesis 15, Deus promete filho para Abraão. E eu não peguei partes de Abraão, porque eu já preguei sobre Abraão esses dias, sobre a vida de Abraão, uma parte. Então não sei se ficou muita dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida nessas partes que vem depois ali de Noé, do dilúvio, você manda aí se vocês têm alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida, não. Então os sacerdotes comiam no sacrifício a carne, né? Exatamente, gente. E vai ter, gente, Gente, Jesus vai voltar, gente. Cara, vai ser uma festa, né, amor? Vai ser louco. Quando Jesus... Gente, pensa. Tipo assim, ó. Olha a festa que vai ser, gente. Jesus vai voltar, ele vai ceiar com a gente. Imagina o que vai ter naquela festa, gente. Vai ter, tipo, carne, vai ter pão, vai ter tudo, gente. Toda comida boa que tem, vai ter sushi, pra quem gosta de sushi. Ai, eu vou comer vai sushi. ter salmão grelhado. Vai, gente. Só não vai ter, tipo, fígado, sabe? Essas comidas estranhas. Moela de galinha. Não vai ter sambiquira, essas coisas. Pé de galinha. E nem vai ser esse churrasco aí que o povo faz, que fica tomando Itaipava, Skol, né? Essas coisas aradas aí. Mas vai ser churrasco dos bons que Jesus vai fazer com nós, gente. Vai ser uma benção. Então, mas alguém tem mais alguma dúvida? Pois é, né? Alguém tem mais alguma passagem que... Mary diz que gosta de fígado. Não, mas fígado, tipo assim... Fígado é falta de opção, Mary. Fígado é falta de opção. Fígado não é bom. Se fígado fosse bom, ia ter, tipo, hambúrguer de fígado. Não, vai falar... Você não gosta de fígado. Você come fígado. Você suporta. Você atura fígado. Que vai me falar, tipo assim, você vê lá o cardápio da hamburgueria. Daí tá lá, hambúrguer de costela. Eu gosto muito de lagosta. Hambúrguer de cordeiro e hambúrguer de fígado. Você vai me falar que você vai escolher hambúrguer de fígado? Não é porque você gosta, é porque não tem outra opção na hora. Daí você come, daí mete uma ceboladão lá, fica gostoso. Coloca um limão e fica gostoso. Senão ia ter pizza de fígado, ia ter pastel de fígado. Nossa, imagine pizza de fígado. Se fígado fosse bom, ia ter tudo isso de fígado. Ia ter coxinha de fígado. Coxinha de fígado. Tá, mas vocês não têm mais dúvidas? Então eu vou encerrar, gente, porque vai ficar tarde, vai ficar muito comprido. Aqui, ó, a Daiana perguntou. A questão da origem da língua. Adão e Eva tinham uma única linguagem, que era... E cortou a pergunta aqui da Daiana. Uma benção, né? Eu como pizza de coração. Eu também como de coração. Com coração alegre. Nossa, que estranho. Você come pizza de coração. Diferente. Não, coração é gostoso, mas pizza de coração... É tipo pizza de... Gente, vocês comem... tipo assim... Gente, vocês comem pizza de hot dog? Gente, ou é pizza ou é hot dog. Tipo, não tem... Ou pizza de estrogonofe. Pizza de estrogonofe, tipo assim, gente, não faz sentido. Ou você come estrogonofe com arroz e batata palha, ou você come pizza. Ou pizza, aquela pizza mexicana lá que a gente comeu um dia. Pizza mexicana. Gente, você quer comer comida mexicana? Vai no restaurante mexicano. Mas vai ver aqui o povo. Não, sério, aqui em Ponta Grossa, gente, sério, o povo aqui, meu Deus, o povo aqui é muito problemático, na moral. Aqui a gente vai num restaurante japonês. Então assim, eu vou no restaurante japonês porque eu quero comer porque eu quero comer comida japonesa, é óbvio. Aí tem uns aleatórios aqui que não gosta de comida japonesa, e os restaurantes de comida japonesa, em vez deles investirem em comida japonesa, né? Por exemplo, naquelas coisas, como é que é o nome daquele negócio? Sabe que eu esqueci o nome? Aquele que eu gosto de comer, que eu nunca tenho aqui. Shimeji.
Por exemplo, nunca tem shimeji pra comer nos restaurantes japoneses daqui, porque os pontagrossenses vão e querem comer churrasco dentro do restaurante japonês. Daí os restaurantes japoneses ficam investindo até em espetinho, cara. Ai, que burrice. Aí a gente vai e tem que ficar comendo. Pizza. Não, ó, a gente não come, né? O marido da Mary gosta de pizza de estrogonofe. Mas Mary, por conta disso, os rodízios daqui não são bons, basicamente. ó, o marido da Mary gosta de pizza de estrogonofe. Mary, você sabe fazer estrogonofe? Ou seu marido sabe fazer estrogonofe? E ela falou, pizza mexicana, amo. Mary, você já foi no restaurante mexicano? Me responde aí. Por quê? Ó, a Dayana falou, resumindo a pergunta, se é um mistério a língua de Adão e Eva, você cita a Bíblia. A Bíblia não cita sobre a língua de Adão e Eva, né? Os estudiosos, né, rabinos judaicos, eles falam que a língua primitiva ela é muito parecida com o hebraico original, né? O hebraico que não é o hebraico de hoje, né? Mas os judeus, os rabinos falam que eles falavam hebraico, uma língua que originou o hebraico, né? Mas não se sabe exatamente que língua que eles falavam, mas só se sabe que houve essa confusão de línguas depois, né, em Gênesis 11, né? Mas a Bíblia não relata isso. Então, tá, primeiro ponto. Você sabe fazer estrogonofe, gente? Você não devia comer pizza de estrogonofe. Faz o estrogonofe. Gente, é gostoso. Você vai gastar menos ainda fazendo estrogonofe. Lembra um dia que a gente foi com o pessoal da igreja comer pizza e tinha uma pizza lá de Doritos? Então, é a pizza Mano, mexicana. Que horror, velho, que horror. Aquela Então, pizza, faz sério. estrogonofe, gente. Ó, Gente, faz isso assim, aí ó. é coisa de pobre, gente. Gente, pega, Aquela faz, coisa de pobre. faz um arrozinho branco, bem bonito. Faz um estrogonofe bem gostoso. Uma batata palha e uma salada de rúcula. Gente, é top. Você vai gastar menos do que numa pizza. Você vai comer estrogonofe de verdade. E, tá, vocês não tem restaurante mexicano, daí tem que comer a pizza mexicana, porque não tem opção, né? Mas é bem diferente. Mas pizza com carne moída, tipo assim, e Doritos em cima, daí eles falam que é pizza mexicana, gente. É não tá verdade, certo nada isso. a ver. Coisa de pobre. Vocês têm, mas você não tem opção, tudo bem, né? Mas se não, fala pro teu marido, ó, Luiz, leva a Mary, não sei que cidade você mora, vai na cidade do lado, então, e leva ela num restaurante mexicano, se vocês gostam de comida mexicana. Isso. Sabe? Faz ele te levar. Faça ele te levar num Te restaurante levar a comer mexicano. um burrito lá. Não vai gastar muito, não. Não é possível. Onde que você mora, Vai. Mary? Você mora em Marte, que não tem restaurante mexicano? Tem que ter alguma comida Uns mexicana. R$100 aí. vocês comem bem num restaurante mexicano. Gente, aqui, a gente mora em Ponta Grossa, tem um restaurante mexicano. Verdade, olha que nós moramos nos matos aqui. Mas o que vem na pizza de mexicano que não tem carne moída? Não, a pizza mexicana não vem carne moída? Porque a comida mexicana, tipo, é feijão, carne moída. Cadê? Comida mexicana, não é pizza mexicana. Então, massa... falou, ó, essa aqui é mais sensata, ó. Só de imaginar a massa da pizza com aquele molho de estrogonofe. Gente, leite. eu nunca tive coragem de pedir. Gente, ó, pra ser bem sincero, sabe o que a gente faz? Mas já pedi. Gente, sabe o que a gente faz que é top? Vocês vão no mercado... Já falo pra ele explicar de novo, Jéssica. Vocês vão no mercado que é top. Vocês vão no mercado, daí tem lá uma área de congelados. Você vai lá e tem as pizzas da Sadia, da Resende lá, da Perdigão. Compra pizza congelada, Gente, gente. aquelas pizzas gostosas, gente. Sério, Gente, fica a dica, a gente ó. é viciado em pizza R$10, congelada. R$12, você coloca R$12 pra assar, a pizza, coloca pra assar 5 minutos, tá fica muito pronto. boa. É gostoso, sai barato, pensa. Que a gente nossa, é um roubo. Sinceridade, gente. R$60, R$70 tá a É um pizza. roubo tu pagar 70, 80 reais numa pizza, né, Ah, eu gente? prefiro ir na pizzaria e comer Ainda rodízio. mais, tipo assim, eu aprendi a fazer pizza, gente. Tipo, gente, uma pizza, os caras gastam, tipo assim... Desculpa, os caras gastam 15 reais pra fazer uma pizza. Daí tu paga 80 reais na pizza e ainda paga o O Eric frete. fazia as contas certinha, gente. Ele pegava aqui, ele até pesava os negocinhos tudo, fazendo continha certinho pra saber quanto que... Não fica dura, é só você não deixar torrar, né? Se você não deixar torrar, Lady... Ah, é dificinho de fazer, vai. Não, é só não deixar torrar. Tipo, não deixa torrar. Tipo, você coloca... Porque a pizza, gente, ela já vem assada. Entende? Ela já vem assada. Então você coloca com o forno quente, dá tipo 5 minutos. Ela não vai estar... ela vai estar naquele ponto um pouquinho crocante. Se você deixar, ela fica escura, fica crocante. Nós não fica gostamos bom. de fazer aquelas mini pizza também, sabe? Nossa, mini pizza é top. Você A gente pega... gosta de fazer de rúcula com queijo, né? É. E de... do quê?
Ah, de calabresa, né? A gente faz. Tem uma outra também que você faz às vezes aí. Acho que de mussarela só. Acho que é só o queijo mesmo. Mini pizza, gente. Pega as mini pizza, aquelas que vende no mercado, ou massinha, faz um molho top, compra mussarela, compra rúcula. Coloca a rúcula ali, saladinha. Pra quem Assa gosta, ela né? com queijo. Nós gostamos de Eu gosto pizza de pizza com rúcula. Por isso. Ou coloca calabresa, sabe? Gente, fica top. Aí a gente gosta. A gente, dos esquemas, gente. Só explica de novo dos animais lá que a Tá, dos Jéssica não animal. entendeu. Aí a pizza é cara? É caro. cara. Mas Aqui aí é não é 60, caro? 70 conto. Não, é que é por tamanho, tem. Sushi, eu gosto de sushi também, Mary. Aqui é por tamanho. Então, tipo assim, a pizza pequena, tipo, já é R$60. Tipo, uma pizza de 8 pedaços. Daí tem as tamanho família, E entende? a pizza daqui Mas não é muito boa. R$70. Tipo assim, em São Paulo a pizza é muito boa, né? Eu gosto da pizza de São Paulo. Tem uma né? pizzaria que é boa aqui, mas ela é mais cara. Ela é tipo R$80 Aqui uma vale pizza daí. aqui é mais legal, assim, é melhor pra você ir e comer na pizzaria. Tipo, você vai comer um rodízio. Agora, pra comer em casa, assim, O nós rodízio chegamos também é péssimo aqui, né? nós chegamos à conclusão que compensa comprar dessas do mercado, sabe? Não, o rodízio aqui é péssimo também, né? Aquele O rodízio que a lá de gente pizza. foi lá não era muito bom, não. Isso que o povo ficava falando muito, né? Mas é porque aqui o povo não tem muita opção de pizzaria. Então, né, o povo vê uma pizzaria ali, eles acham que é boa, mas Ou vai eles não tem no parâmetro. Habib's, né? No Habib's não sai tão caro pizza. Real. Aqui, ó, Eric, eu buguei na explicação dos animais que entraram na arca. Pode explicar de A novo? Jéssica, né, Erika? Jéssica, eu não falei Eric. Eu falei Eric, ó. Ah! Certo, é que você leu Erika ali, eu entendi, você falou Erika. Então, Você deixa a Erika, A gente sempre deixa a Erika em paz. a gente sempre aprende que na arca entraram um casal de cada espécie. Que entraram 2 animais, né? De cada espécie, macho e fêmea. Marcha. A gente sempre aprende isso, né? É o desenho da marcha. É fica- muita. Gente, é porque assim, ele fica assistindo muita marcha e Eu o assisto- urso. Fico o dia inteiro aqui, gente. Com a macho e o urso aqui, com a bebê, assistindo. Marcha. Tá até passando ali agora, quer ver? Ó, deixa eu mudar a câmera aqui. Peraí. Então, marcha é muito chata, sério, gente. Eu não assisto. Ó lá, tá passando o macho e o urso lá. Ó, o bebê tá assistindo lá. Não ligue pro ring light ali. Ó, o bebê tá assistindo o macho e o urso ali, viu? Mas a marcha é muito, gente. Muito legal. Então é macho o dia inteiro aqui. Eu gosto de assistir. Ela dorme e fica assistindo. Ele Macho. sabe de cor esse desenho. Então, a gente sempre assiste nos desenhos bíblicos, na catequese, que foram 2 animais que entraram de cada espécie. Muito o pastor Eduardo Reis. Catequese. Macho e fêmea, tá? E realmente Deus ele fala em Gênesis 6, em Gênesis 6:19, ele fala para Noé que iriam entrar 2 animais. Ó, Gênesis 6:19. Ó, ele fala assim, ó: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para o conservares vivo. Macho e fêmea serão. Nossa, que Mas estranho. depois, em Gênesis 7:2, Deus dá uma explicação. Deus ele detalha para Noé os animais que vão entrar na arca. E ele fala: de todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea. Então, Deus ele explica que dos animais limpos serão 7 e 7, ou seja, 7 casais, 7 machos e 7 fêmeas. E dos animais impuros serão 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, ou seja, um casal de animal. É isso que Deus fala. E se você quer saber os animais limpos e impuros, quando a gente chegar em Levítico, a gente vai aprender sobre os animais limpos e impuros, quais são. O povo tá falando da pizza ainda. Fala, gente, vocês têm que ir no Madeiro, gente. O Madeiro é muito bom, né, amor? Verdade. Aqui não tem Outback, não sei se É que aí... não tem Outback. Aqui deve ter Outback, mas o Madeiro... A gente fez o pastor já comprou pra gente uma pizza de estrogonofe. Lembra? Assim. Ah, eu não gosto. Nossa, ó, no Rio de Janeiro é super gigante, é 45. Meu Deus, que barato. Porra.
Nossa, aqui é carinho. Que nem até o rodízio de sushi aqui, né, amor? Que é caro. O rodízio japonês. Mas acho que é o preço mesmo. É Ah, meio sim, carinho. mas é verdade, gente. Aqui você vai no restaurante japonês, eu fiquei de cara o dia que eu vi o pessoal vendendo carne, vendendo churrasquinho, essas coisas de espetinho. Eu pensei, meu Deus, Ponta Grossense é muito problemático. É. Até ali, a Leide perguntou, a geração de Caim se multiplicou muito. Paranaense, né? Tá a Érica aí de prova Até também, né, Érica? você vê que ali em Gênesis fala que os filhos dos homens estavam casando com as mulheres, né? Os filhos dos homens Nós é demais. tem estudos bíblicos, comentários que falam que os filhos dos homens, na verdade, eles são a geração de Caim. Que os filhos dos homens estavam escolhendo as filhas de Deus para casar. As filhas de Deus seriam a geração de Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, né? Que são os filhos que obedeciam a Deus, né? E os filhos dos homens seriam a geração de Caim, que havia se multiplicado. Isso mesmo, daí o dilúvio destruiu a geração de Caim, né? Mas o pecado continuou, né? Continuou, né? Tanto que a gente tá vendo hoje, né? Como que tá, né? Tá tudo os fios de Adão, fio de Caim, né? Felizmente. Mas, gente, mas é isso. A live não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Eu vou postar a live lá no YouTube, tá bom? Eu vou postar a live lá no YouTube pra quem quiser assistir de novo. Vai lá. Eita, glória. Vai lá no nosso YouTube, gente. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Curte lá, comenta, assiste nossos vídeos. Mas então por que fazem gigantes? Porque eram gigantes. Por causa disso. Eu sou curitibana para... Parnanguara. É que Bom, gente. eu falei que Ponta Grossense é problemático, daí eu falei, não, os paranaenses que são, né, tá? E a Érica também, pra provar, pra nós não dizer que é só nós, né, Érica? A Érica é O pastor Lamartine fala que o gênico... Pode ser. Fala que o gene continuou no sangue, por isso ainda tem gigantes no tempo de José. A gente sempre tenta, gente. Tipo assim, alguns assuntos eu vou evitar entrar porque não tá na Bíblia, entende? Tipo assim, fala que tem gigante, mas não fala por que eles são gigantes, como que vieram os gigantes, entende? Daí você vai ter que ir tipo, para estudos rabínicos, você vai ter que ir tipo, para teorias. Entende? Então, tipo assim, tô evitando ficar entrando em teorias, tipo assim, de conspiração bíblica. Daí por isso, mas só entender que tinham gigantes. Isso é importante. Tá bom? E hoje não tem mais. Então tá bom, gente? Então, gente, Deus abençoe. Amanhã do Gênesis 21 ao 40, tá? Vamos ler do Gênesis 21 ao 40 amanhã. De amanhã é terça, de amanhã a gente vai fazer live. Eu acho que vou fazer live mais cedo, tá, gente? Não vou fazer esse horário, senão fica muito tarde. Mas daí, de qualquer forma, vai ficar salvo, tá? A gente vai mandar lá no grupo, vai postar no nosso Instagram. Nós falamos Vina. Pois é, né, Érica? Eu não falo Vina mais. Eu parei de falar Vina quando eu fui pra São Paulo. Hoje em dia eu Fala costumei salsicha. falar salsicha. Mas pra mim é normal, Vina. Tem gente que não entende, né? Igual piá também. Eu parei de falar piá porque eu fiquei muito tempo em São Paulo. Mas também é normal pra mim. Pior eu falo, mas eu não evito. Pior eu até falo, mas eu evito falar. Amanhã a gente vai fazer mais cedo. Vou fazer mais cedo. Sim. Amei, gente. Vocês leiam tudo, viu? Nada de ficar sem ler Não tudo. Até fiquem chega sem na hora ler. da aula. Desculpa, Senão, gente, amor. se vocês Desculpa, ficarem sem ler, gente, vocês não lerem todos os capítulos, daí vocês vão chegar no final, vocês não vão poder falar que vocês leram a Bíblia inteira, porque a própria consciência de vocês vai acusar. E daí vocês nunca vão poder falar, eu li a Bíblia inteira. Verdade. Então tá, gente? Não, Vina não tá errado. Tipo assim, é igual biscoito e bolacha, né? É só, tipo, Eu territorial. falava piá. Agora pra mim é normal guria. Coloca em dia. Eu nem pra dar o exemplo hoje. Meu Deus, que vergonha.
Então tá, gente. Então, gente, Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Boa Até noite. amanhã. Boa noite. E vamos firme aí no propósito, no desafio, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.